E os trajes dos dois exércitos são da época da República Romana. Os freios e as rédeas já eram conhecidos pelos romanos, mas o pintor os suprime para dar uma impressão mais primitiva. Ercília, nos primeiros desenhos, veste uma toga cujas pregas flutuam. No grande estudo, o traje é mais ajustado. Torna-se uma estola, o vestido romano, acrescido da cingula, o cinto que delineava o corpo das mulheres. De certa forma, David segue a moda antiga, que, surgida pouco antes da Revolução, vai fazer furor durante o Diretório. É o traje de Madame de Verninac e de Madame Récamier, retratadas por David. Enfim, o pintor desnuda os seus heróis masculinos, introduzindo assim um outro tipo de anacronismo. Eu decidi fazer uma coisa totalmente nova. Quero levar a arte ao princípio seguido pelos gregos. Quando fiz Horácio e Brutus, eu ainda estava sob a influência romana. Mas, senhores, sem os gregos, os romanos não passariam de bárbaros em matéria de arte. Portanto, é preciso voltar às origens. Entre 1755 e 1767, o prussiano Johann Joachim Winckelmann, que morava em Roma, estabelecera as bases de uma história da arte antiga. Ele também preconizara a imitação dos antigos, sobretudo dos gregos, segundo ele, os únicos a atingirem o belo ideal. A nudez completa de Tácio chocou os primeiros visitantes. David corrigiu o quadro, deslocando a bainha do gládio. Winckelmann ligava a beleza dos corpos gregos à liberdade política que reinava na cidade. Também David exalta a liberdade da cidade através da liberdade dos corpos viris. Buscando na antiguidade greco-romana suas supostas virtudes e, em certos casos, os seus cenários, David também ressuscitara e inventara um catálogo de gestos: autoridade, imposição, invocação, juramento entre os homens, oração, súplica, medo, abandono entre as mulheres. O gesto começa onde termina o discurso. Verdadeira linguagem do corpo, ele fornece à cena o seu complemento indizível. A maioria das cenas pintadas até então por David eram baseadas em um antagonismo muito acentuado entre homens e mulheres. Para os homens, a vida pública, a política, as armas, a guerra, o heroísmo. Para as mulheres, a casa, a família, as tarefas domésticas, os sentimentos. Em As Sabinas, Ercília assume um gesto viril, autoritário, assegurando assim um retorno vingativo das mulheres na história. David continua obcecado pelo tema grego, pois, mal termina As Sabinas, ele começa a trabalhar num pendant que ele havia imaginado para esse quadro e no qual já pensava há muito tempo: Leônidas nas Termópilas. Também aqui, a bainha do gládio ameniza a nudez do herói. É provável que os espectadores da época lessem em As Sabinas alguns sinais. As torres redondas, as fortificações, os combates, talvez lembrassem a Bastilha, cuja tomada havia simbolizado a explosão da Revolução Francesa. A lança é o instrumento das revoltas populares e da violência selvagem. No centro da imagem, o rochedo, de onde eram atirados os traidores. Parece estar aí para lembrar as palavras de Mirabeau. Acusado diante da Assembleia Nacional, ele havia clamado: existe apenas um passo do Capitólio à rocha de Tarpeia. Palavras que logo se tornaram um provérbio, significando como era curta a distância entre a glória triunfante e a queda difamante. Outra lembrança, o barrete vermelho, adotado em 1789 pelos primeiros revolucionários como símbolo da liberdade. Ercília, com seu rosto firme, seu gesto peremptório, seu vestido branco, que mal esconde as suas formas, também é uma dessas imagens da República ou da Liberdade, numerosas na época. Ela separa os dois adversários. Um talvez seja seu pai, o outro seu esposo. Essa imagem, ao lado de todos os outros índices, faz desse quadro uma verdadeira alegoria da França, no dia seguinte ao dia 9 de Thermidor.
Após vários anos de guerra civil, a reconciliação nacional deve iniciar uma nova era. A revolução é comparada a uma luta fratricida. A imagem insiste na ideia de fraternidade. É como se Tássio e Rômulo fossem os dois gêmeos cujas imagens se refletem ao mesmo tempo no escudo e no gesto de uma das crianças. Em tempos passados, o próprio David não teria mostrado em seus quadros o terrível sacrifício das crianças pelos pais? O velho Horácio envia sem hesitar seus filhos à morte. Brutus põe fim à realeza e instaura a República Romana, mas leva à morte seus 2 filhos que lutavam pela restauração dos Tarquínios. A política quebrava os laços de família. A partir de agora, com as Sabinas, é a família que sedimenta o laço político. As Sabinas seria, enfim, a continuidade paradoxal do juramento do Jeu de Paume. O tumulto, a veemência, os braços erguidos, os gritos, esse grande momento de unanimidade já traz em si a separação entre esquerda e direita, as facções, o ódio, a guerra civil. Um quadro jamais terminado, talvez porque David soubesse que ele era apenas uma mentira. As Sabinas, então, o substituiu, testemunhando uma verdadeira reconciliação e a fundação de uma nova sociedade. Por ironia, a exposição do quadro começou poucos dias após o golpe de Estado do general Bonaparte, futuro imperador Napoleão, de quem David acabaria sendo o pintor oficial. Diante de Marat, o espectador sente-se desconfortável. Marat está morrendo. A faca acaba de cair. O sangue ainda tem uma cor viva. Marat segura a carta que recebera 1 minuto antes. Ninguém ainda entrara no recinto. Portanto, você, espectador, não é ninguém menos que Charlotte Corday. Você é o assassino. Você tem a sua parcela de responsabilidade desse infortúnio. Da mesma forma, o espectador, diante de As Sabinas, observa detalhes perturbadores. As crianças não parecem participar da cena. Elas olham para fora do quadro, isto é, para nós. A Sabina de vermelho, no centro do quadro, olha em direção ao espectador, como se o perigo só viesse daí. O cavalo que empina não olha para a cena da batalha, e sim para a esquerda, isto é, também para nós. O mesmo ocorre com o outro cavalo. Seu olho, que concentra as linhas de fuga do quadro, parece assustado com o que vê na frente e fora da tela. Esta cena da antiguidade é quase verossímil, pois pertence à lenda do nascimento de Roma. No entanto, esses olhares insistentes por parte de seres inocentes, a inserção de nossa silhueta na imagem, graças ao espelho ali colocado pelo pintor, provam que estamos participando de um drama real, atual. Na prisão, David, lendo Plutarco, pôde meditar sobre as relações entre o mito e a história. O quadro é uma confissão. O artista participou pessoalmente dos acontecimentos violentos que precederam o nascimento da República. A morte do rei, os tribunais, a guilhotina, os massacres são a contrapartida desse nascimento. Como foram a morte de Remo, o rapto das mulheres, a guerra e a traição no nascimento de Roma. A partir de agora, é o espectador que assume o lugar do pintor. Por essa razão, ele também deve assumir a sua parcela de culpa. David, em seu quadro, parece fazer a pergunta fundamental de toda a filosofia política. Será que a suspensão dos massacres, a reconciliação das facções adversárias, a dos homens e das mulheres, podem verdadeiramente apagar os crimes de sua origem? Ou é apenas a suspensão provisória de um pesadelo cíclico que sempre recomeça? Versão brasileira Audio News.